O EPTV Comunidade de hoje é sobre Previdência Social. E para tirar as suas dúvidas, está aqui comigo a advogada Clarice Mauro. E nós sempre mostramos a dificuldade de algumas pessoas que pedem afastamento do trabalho pelo INSS. Mas um caso chamou a atenção, o do motorista Oswaldo Pedro Filho. Ele se desesperou depois de meses sem receber nada do INSS. O problema dele começou quando entrou em depressão. Depois de 8 meses de pagamento, o INSS cortou o benefício. Oswaldo voltou 3 vezes à agência, mas os peritos não aceitaram os laudos psiquiátricos que atestam que ele ainda está em tratamento. Foi preciso entrar com recurso e quando achava que o resultado sairia rápido, veio uma nova decepção. Quando eu cheguei na mesa, eu falei para ele assim, você dá uma olhada no meu recurso aí, ó. Ele olhou para mim, olhou o recurso e falou assim, você está de brincadeira com a minha cara? E meu filho, isso aqui é só daqui 4 meses, foi a hora que eu dei um soco na mesa. Revoltado, Oswaldo tirou uma faca e ameaçou se matar diante de todo mundo. A reação dele foi gravada por uma pessoa que estava na agência. Mesmo depois do surto, a situação dele não mudou muito. O INSS chegou a liberar 1 mês de pagamento, mas ele não recebeu mais nada. A situação financeira da família piora a cada dia. Eu já vendi meu Fusca de graça, aí, R$1.500 para cobrir algumas contas. O governo, ele não deveria virar as costas para o trabalhador. É humilhação. Você passa por humilhação, você trabalha. Sempre trabalhei honestamente. A perícia do Oswaldo, que tinha sido remarcada para essa semana, foi cancelada. Ele deverá ser avaliado por uma junta médica, mas o INSS não deu previsão de quando isso vai ser feito. A nossa produção conversou com o Oswaldo por telefone mais uma vez. Ele estava calmo, mas disse que está muito preocupado com essa indefinição. E com toda razão, né, doutora? Ah, com certeza, né? Porque a gente tem que ver o agravante aí, porque se ele está afastado, necessita desse valor para suprir a sua família, a manutenção. Acredito que ele tenha filhos pequenos, né? Então precisa se alimentar, comer, roupa. O que a gente sugere num caso como esse? No nosso escritório também vem situações que a pessoa está desesperada. Nós atendemos um ano passado também que a pessoa precisava de uma cirurgia, não conseguia a cirurgia, voltava para o emprego, o médico do trabalho dizia que ela não estava apta. O que nós sugerimos nessa situação? Você pode fazer uma perícia através da justiça. Porque o que eu vejo assim, de forma rasa no caso dele, que ele está sendo analisado por médicos que não são especialistas na doença que ele apresenta. Aliás, esses problemas psiquiátricos, como a depressão, o estresse e tudo mais, eles é que geram mais problema normalmente? Quer dizer, são os casos que acabam ali na mesa do advogado? Sim, esses são os casos porque como a gente analisa que como é uma doença que não é visualmente percebida, então o que ocorre? O médico olha, vê que numa curta olhada, vê que você não tem nada, não vê uma doença, um machucado, nada, e te libera isso que você está apto a trabalhar. Mas a doença mental, ela não tem essa característica. Mas para ele conseguir uma perícia judicial, via judicial, ele precisa nomear um advogado, ele pode fazer isso por um tribunal de pequenas causas ou algo desse tipo? Sim, existe o Juizado Especial Federal, que ele fica na rua Emílio Ribas, 784, no Cambuí. Aqui no caso de Campinas, especificamente. Especificamente na em região Campinas. É o único que tem? Existem outras comarcas que existem também. Ok. Nesse caso, como funciona? Ele tem que levar todo o relatório médico que diz qual é a doença que ele tem, né? E vai ser ajuizada uma ação de concessão de benefício. Com advogado ou sozinho? Ele pode fazer com o advogado ou sozinho. Okay. O que nós recomendamos que ele tenha o auxílio de um advogado? Que muitas vezes os pontos importantes para ele na perícia, ele pode, por exemplo, levar ele tem várias doenças, mas a mais agravante é mental. E ele leva um atestado, de repente, de uma dor no braço. Mas a incapacitante para ele é a doença mental. Então, o advogado ele vai orientá-lo corretamente, né, para que ele peça a especialidade que está lhe causando a incapacidade laboral. Dá mais uma vez o endereço aí do tribunal, que acho que é importante aqui para o pessoal de Campinas. Muita gente deve estar precisando desse tipo de coisa. Isso, o Juizado Especial Federal em Campinas, ele fica na rua Emílio Ribas, número 784, atende das 9 às 17 horas. Ele é muito acessível a todas as pessoas que precisem. Ou pode contratar o seu advogado de confiança, né, que também vai te dar o mesmo auxílio. Vamos ouvir mais uma dúvida de uma pessoa. Dessa vez tem a ver com o mesmo caso que tanto irritou o Oswaldo, a perícia médica. Eu estou sem benefício desde 2008. Fiquei afastado 8 anos e cortaram meu benefício.
Só que eu vou fazer perícia, o médico olha a perna da gente e o braço, sendo que o meu problema é cabeça, ouvido e vista. Meu problema é interno e eu estou passando dificuldades. No caso, quem está trabalhando é minha esposa ultimamente. E por esse problema, nós vamos serviço. Você vai fazer uma empresa, você não passa o exame de vista, então eu queria saber com quem que eu poderia recorrer para mim reaver esse benefício meu, que eu estou passando necessidade, né? O que você diria para ele? Bom, Marcos, esse caso completa exatamente o que eu disse no anterior. Ele deve estar sendo examinado por um médico que não é especialista, olhar a perna se ele está reclamando de outros problemas em outra parte do corpo. Ele pode ir no Juizado Especial Federal ou contratar seu advogado, entrar com um pedido de concessão de benefício previdenciário e pedir um médico especialista na enfermidade que ele está tendo. Com certeza, se ele continua sentindo esses sintomas, não se sente apto a trabalhar, o perito judicial, que vai levar no mínimo meia hora para examinar ele, que não é o que ocorre dentro da agência do INSS, vai constatar essa incapacidade dele. Ok, agora vamos ouvir um comentário sobre essa questão das perícias. Tentei me afastar contra a depressão, que eu estava debilitada, não tinha condições de trabalhar na área que eu estou trabalhando agora, no centro de saúde, que era muito forte, sabe, de querer bater nos outros, avançar, às vezes ficava com perturbações, e aí eu vim ao INSS, meu médico me deu para mim vir, fiz a perícia, e eles falaram que isso nada depositava de eu ir trabalhar, que eu era uma pessoa normal, que podia trabalhar normal, no meio dos pessoal. Então, minha dúvida é essa, por que eles não me afastaram, sabe? Aparentemente, é mais um caso em que falta aquela sensibilidade para saber que o problema não é tão evidente, não é tão visível, Exatamente. Mas que existe e também incapacita, que são os problemas psiquiátricos. Que são os psiquiátricos. A pessoa muitas vezes tem síndrome do pânico, outras doenças que incapacitam ela de estar no meio, inclusive, de outras pessoas, né? Você sabe se o INSS pretende ou tem alguma tendência de contratar peritos nessa área específica, já que a demanda é tão grande? Acreditamos que sim, porque como nós dizemos que é a doença do século XX, né? Século XXI, perdão, as doenças incapacitantes já mentais. Era do século XX, Isso, né? já está se agravando agora cada vez mais. Ainda, é verdade. Exatamente, com certeza vai haver a contratação desses novos especialistas. Agora olha só o caso do Jackson. Ele também teve problemas quando precisou se afastar do trabalho. Queria saber se eles têm que pagar ou não, como que eu fiquei com cirurgia de emergência e eles não pagaram os dias que eu fiquei em casa. Quantos dias o senhor ficou em casa? Eu fiquei 18 dias. Firma não te pagou? Não, a firma não e nem o INSS. Bom, começando, né, pela competência aí. Quem é que tem que pagar o Jackson? É a empresa? É o INSS? Nesse período que ele ficou afastado? Bom, Marcos, a Lei 8.213 diz que passará a ser dependente do benefício previdenciário a pessoa que não estiver com a capacidade laboral a partir do 16º dia da sua incapacidade. Os primeiros 15 dias da incapacidade, a responsabilidade da empresa está fazendo o pagamento. Tá, a partir então, do 16º, eles se tornam afastados, né, da função e passam a receber pelo INSS. Por exemplo, no caso dele, se não me engano, foram 18 dias, não é isso que ele falou? Então, 15 dias a empresa teria que arcar. Exatamente, e 3 dias o INSS cobriria. Isso mesmo. Num caso como esse, o que ele tem que fazer agora? Já que a empresa não pagou, ele aciona a empresa, tem sempre aquela questão delicada também do lugar onde você trabalha, você entrar numa disputa judicial, né? E ele não nos diz se continua trabalhando, nós não sabemos. Nesse caso, ele esteja trabalhando, entrar com uma demanda judicial por conta desses 15 dias, ele pode vir a ser demitido. Pois então, quando houver o desligamento... E aí gera mais uma briga na justiça. Exatamente. Com certeza. Quando ele vir a ser desligado, como ele tem esses 15 dias que não recebeu os seus reflexos, que são o 13º, férias e os demais reflexos das verbas trabalhistas, ele pode cobrar através de uma reclamação trabalhista. Os 3 dias, ele pode pedir administrativamente, tendo a negativa, também pode se dirigir ao juizado federal ou às varas federais e cobrar esses 3 dias que ele tem direito. Num caso como esse, aí ele corre o risco de haver uma confusão por exemplo, alguém no INSS diz para ele que tudo é responsabilidade da empresa, ao mesmo tempo em que a empresa fala que tudo é responsabilidade do INSS. Será que não é esse o tipo de drama que ele está passando até? Pode ser esse que esteja passando, mas aí, nesse caso, havendo essa dúvida, ele pode se socorrer de um advogado de sua confiança, que vai buscar a forma correta e lhe orientar corretamente como ele busca o seu direito. Certo. No próximo bloco, nós vamos ver o que o presidente do INSS tem a dizer a respeito disso tudo. Ele conversou com a nossa equipe em Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta.